Meio ambiente e convívio social. Cidadania. Cidadania é o exercício pelo cidadão dos direitos e deveres que lhe são outorgados pelo Estado e pela sociedade. Cidadania é o estado e qualidade de cidadão. Indivíduo, grupo social e a sociedade. Indivíduo é um ser único diferente de todos. Possui características herdadas e adquiridas do meio em que vive. No grupo social, o indivíduo estabelece contatos pessoais e diretos com outras pessoas com afinidades comuns. Sociedade é onde os grupos se inserem. Ao contrário do grupo social, na sociedade os contatos são impessoais e indiretos, estabelecendo padrões comuns com direitos e deveres. O indivíduo e a sociedade. Somente vivendo em sociedade é que o homem pode suprir suas necessidades, mediante a troca com a coletividade. Precisamos dos benefícios comuns da vida social: casa, telefone, luz, água, entre outros. Diferenças individuais. Todas as características próprias de cada pessoa formam as diferenças individuais. Toda esta diversidade provoca a evolução social, que está sempre em movimento. Relacionamento interpessoal. Relacionar-se em grupo ou sociedade mostra a capacidade de respeitar limites, pois conviver com diferenças de outros exige mais esforço pessoal, que apura cada vez mais os relacionamentos, fator determinante da qualidade de vida. Dentre as normas instituídas pelo Código de Trânsito Brasileiro, destaca-se o dever de todo condutor em abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas ou animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo. Grande parte dos problemas de trânsito está no relacionamento humano. São vários fatores que causam estes problemas, tais como egoísmo, supervalorização da máquina como instrumento de força, vaidade e competição, falta de controle emocional e de domínio dos impulsos indesejáveis, descaso às normas, regulamentos e direitos alheios. Exercer cidadania no trânsito é ser amigável, agir corretamente com civilidade, cooperar com todos que estão no trânsito, cultivar comportamentos de tolerância e solidariedade, ser compreensivo com os erros dos outros, evitar confrontos e comportamentos agressivos, respeitar as normas de trânsito e direito das outras pessoas, preservar o meio ambiente e o patrimônio público. Meio ambiente. Meio ambiente é tudo que está à nossa volta: o ar, água, montanhas, florestas, cidades, todos os animais, incluindo nós, os seres humanos. A ecologia é a ciência que estuda as relações entre os elementos do meio ambiente. Terra, planeta água. 3/4 da superfície do planeta Terra é coberto por água. 1/4 apenas constitui os continentes, terra firme. 97% da água é considerada salgada. 2% estão indisponíveis nas calotas polares, em forma de gelo. 1% apenas é água doce, encontrada nos rios, lagos e fontes. Deste 1%, grande parte estão em locais de difícil acesso. O Brasil possui 12% da água doce do mundo, porém, 8% estão na região amazônica. 1 bilhão de pessoas no mundo já sofrem com a falta d'água. Grande parte da água doce disponível já apresentam altos índices de poluição. Poluição.
Poluição é a alteração desfavorável do meio ambiente pelos subprodutos resultantes da atividade humana. São problemas causados em relação ao trânsito e meio ambiente. Poluição do ar, causado pela emissão de fumaça pelos veículos automotores. Poluição sonora, causada por veículos com escapamentos desregulados. Acidentes com veículos transportando produtos perigosos. Inundações causadas por detritos jogados ou abandonados nas vias. Principais gases emitidos durante a queima dos combustíveis: gás carbônico, que não é tóxico; monóxido de carbono, mata por asfixia química; hidrocarbonetos, gerado na evaporação de combustíveis; aldeídos, gerados na queima do álcool; dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, causam a chuva ácida. O óxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre presentes na natureza, na erupção de vulcões e decomposição de plantas, também são expelidos pelas chaminés das fábricas e escapamentos dos veículos, formando a chuva ácida, que causa danos ambientais e ferrugem nos veículos. Combustíveis. O gás natural veicular, GNV, polui menos que o álcool. O álcool polui menos que a gasolina. Ele emite a metade de monóxido de carbono em relação à gasolina. Portanto, adiciona-se álcool à gasolina, visando a redução da poluição. A gasolina polui menos que o diesel. E o diesel é o mais poluente. Produz fumaça, fuligem e poeira, agravando doenças respiratórias, irritando os olhos e garganta. Para reduzir a poluição causada pelos veículos automotores, o condutor deverá manter o motor do veículo bem regulado. São 3 os equipamentos desenvolvidos para minimizar a poluição: a injeção eletrônica, que é a mais econômica e polui menos; o canister, que é colocado na saída do tanque de combustível e absorve os vapores, enviando-os para o motor; e o catalisador, que transforma os efeitos nocivos dos gases tóxicos em água, gás carbônico e nitrogênio. A camada de ozônio está situada em uma faixa que varia entre 15 a 20 km de altura. Ela protege a Terra contra a ação dos raios ultravioleta do Sol. A camada sofreu degradação devido ao excesso de poluição e principalmente quanto ao uso indiscriminado de CFC, clorofluorcarbono, usado em sprays, ar-condicionado e geladeiras. O efeito estufa é o aquecimento das camadas inferiores da atmosfera. No efeito estufa normal, as radiações solares retornam ao espaço, refletindo para a Terra somente o calor necessário. No efeito estufa fora do normal, o excesso de poluição retém mais calor, impedindo seu retorno para o espaço. O principal causador do efeito estufa é o gás carbônico. 750 bilhões de toneladas é o total de CO2 na atmosfera atualmente. O nível do mar poderá aumentar 88 centímetros até 2100, causando inundações. Especialistas afirmam que a calota polar poderá derreter nos próximos 100 anos. Poluição sonora. O excesso de ruído constitui grande alteração na qualidade do ambiente. Os veículos automotores são as principais fontes de poluição nos grandes centros urbanos. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, de 35 a 45 decibéis é possível dormir e descansar. De 50 a 65 decibéis já provoca estresse auditivo. De 80 a 120 decibéis provoca surdez irreversível, dores de cabeça, zumbidos, irritabilidade com tendência a comportamento agressivo, insônia,
dispersão, agitação e distúrbios gástricos. Quanto aos crimes ambientais, serão aplicadas as seguintes penalidades: multa, multa diária, apreensão de veículos, materiais e objetos. Órgãos de controle do meio ambiente: CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente; CISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente; IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; PROCONVE, Programa de Controle da Poluição do Ar causado por veículos automotores; FEAM, Fundação Estadual de Meio Ambiente; SMMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, órgãos fiscalizadores. Noções de MOP. São 9 as classes de produtos perigosos: explosivos, gases, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, oxidantes, tóxicos, radioativos, corrosivos, substâncias perigosas diversas. Os veículos que transportam produtos perigosos deverão ser identificados nas laterais e na traseira com o rótulo de risco, contendo o símbolo e o número da classe do produto. Juntamente com o painel de segurança na cor laranja, contendo o risco e o número conforme listagem da ONU. O veículo deverá ser inspecionado pelo Inmetro, que emitirá o certificado de capacitação, que deverá constar da nota fiscal do produto a ser transportado. Classe 1. Explosivos. São substâncias que, ao explodir, podem espalhar fragmentos num raio de 600 metros. Classe 2. Gases. Gases comprimidos, liquefeitos, dissolvidos sob pressão, altamente refrigerados. Gases liquefeitos são aqueles que tornam-se liquefeitos sob pressão em temperatura normal. Classe 3. Líquidos inflamáveis. Enquadram-se nessa classe gasolina, querosene, acetona, álcool, entre outros. Pede-se ao condutor evitar o terceiro elemento do triângulo do fogo, ou seja, o calor. Classe 4. Sólidos inflamáveis. Sólidos inflamáveis são substâncias consideradas explosivas que, sob condições de transporte, tornam-se combustíveis e causam ou contribuem para a formação de incêndios. Sólidos inflamáveis são substâncias que apresentam combustão espontânea. Classe 5. Substâncias oxidantes. Essas substâncias liberam oxigênio, portanto, estimulam a combustão. Classe 6. Substâncias tóxicas. 6.1. Tóxicas. Liberam gás ou vapor venenoso. 6.2. Infectantes. Contém micro-organismos infecciosos. Classe 7. Radioativos. São substâncias ou combinações de substâncias que emitem irradiações. Radioativas são substâncias que irradiam. Classe 8. Corrosivos. São os ácidos, soda cáustica e outros líquidos e sólidos que, em contato com a pele, causam sérios danos pela sua ação química. Em outros materiais, provoca corrosão. Corrosivos causam danos ambientais. Classe 9. Substâncias perigosas diversas. São aquelas que alteram suas propriedades dependendo da adição de outras substâncias. A vinhaça ou vinhoto é altamente poluente. Se jogado nos rios, elimina a fauna e a flora. Produz-se álcool de milho, batata doce, cana-de-açúcar. A vinhaça é um subproduto do álcool. Poluição das vias de trânsito. O lixo que é atirado pelo condutor ou passageiro pode ocasionar acidentes. Lembre-se, tudo aquilo que possa danificar as vias ou causar transtornos aos seus usuários está sujeito a multa e outras penalidades. Legislação ambiental.
Lei Federal nº 6.938 de 1981, implementada pelo IBAMA, estabeleceu os crimes ambientais e suas penalidades. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias, infração média e multa. Usar buzina, prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto, em desacordo com os padrões e frequências exigidos pelo CONTRAN, em locais e horários proibidos pela sinalização, infração leve e multa. Usar equipamento de som com frequência ou volume não autorizado, infração grave, multa e retenção do veículo. Usar indevidamente aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbem o sossego público, infração média, multa e apreensão do veículo. Transitar com o veículo, danificando a via, suas instalações e equipamentos, derramando, lançando ou arrastando sobre a via carga que esteja transportando, combustível ou lubrificante, qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente, infração gravíssima, multa e retenção do veículo, produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN, com dimensões ou cargas superiores aos limites estabelecidos, infração grave, multa e retenção do veículo. Diminuindo a poluição. Recomendações. Os usuários das vias devem praticar atos voltados para a proteção ao meio ambiente. Evitar paradas prolongadas com o motor funcionando, fazer revisões e manutenções, verificar a vida útil dos filtros, verificar o estado de conservação do tubo de escapamento e silenciador, não utilizar os equipamentos sonoros do veículo indevidamente. Teste seus conhecimentos. Utilize as teclas pause e play. Dá início ao estresse auditivo. A. 90 dB. B. 65 dB. C. 55 dB. D. 40 dB. Sons, ruídos e vibrações são considerados como poluição A. do ar, B. sonora, C. da água, D. do subsolo. São substâncias que podem espalhar fragmentos no raio de 600 metros. A. radioativas. B. gases comprimidos. C. explosivos. D. tóxicas. Efeito estufa é A. derretimento das calotas polares. B. chuvas tropicais. C. aquecimento das camadas inferiores da atmosfera. D. nenhuma das alternativas. Qual é atualmente a maior fonte de poluição do ar? A. as fábricas. B. as usinas. C. veículos automotores que consomem combustíveis fósseis minerais. D. os veículos de propulsão humana. Qual a principal causa de corrosão dos veículos? A. geada. B. neve. C. efeito estufa. D. chuva ácida. Um dos principais problemas urbanos é o excesso de emissão de ruídos, poluição sonora. Os proprietários de veículos podem ajudar na redução deste problema desde que A. regulem periodicamente o motor. B. mantenham o silenciador em bom estado. C. todas as respostas estão certas. D. não utilizem livremente os dispositivos sonoros dos veículos.
O condutor, para transportar um produto perigoso, deve se submeter ao curso de treinamento denominado A. DD, Direção Defensiva. B. MOP, Movimentação de Produtos Especiais. C. PS, Primeiros Socorros. D. MA, Meio Ambiente. Assinale a alternativa correta. Dos elementos abaixo, não contribui para a poluição do ar: A. Fuligem. B. Vapor de água. C. Queimadas. D. Monóxido de carbono. O órgão coordenador do meio ambiente em todo o território nacional é: A. Inmetro. B. Detran. C. Conama. D. Denatran.